E aí, pessoal, voltamos aqui com nossas aulas de tese, aquelas aulas ali para rechear seu vade-mecum cheio de marcações e clips para te deixar mais do que preparado em arrebentar na prova que você terá aí da segunda fase em Direito do Trabalho. Meu nome é Luiz Pierre e daqui a pouco já vou te passar todas as minhas redes sociais para ficarmos em contato e você sanar toda e qualquer dúvida que você tenha. Perfeito? Lembrando, a aula aqui de 30 minutos a gente vai tratar diversas teses, mas como é muita tese, a gente só o quê? Relembra dela. São teses que vocês já tiveram durante o curso, então estamos relembrando. Se você não souber de uma tese, veja qual que é a tese, dá uma olhada nos textos de lei que eu trato para você. E se persistir alguma dúvida, você vai fazer o quê? Pode jogar aqui para eles. Vai falar comigo no Instagram, Facebook, no meu e-mail ou no próprio WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp pessoal, pessoal. Pessoal ficou, né? Horrível. Esse é o meu WhatsApp pessoal. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar que eu vou responder. Combinado? Vamos começar falando sobre uma tese super legal, a irrecorribilidade não imediata das decisões interlocutórias. Então, vamos lá. A irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O que quer dizer isso? Decisão interlocutória é aquela decisão que o juiz dá durante um processo que ele resolve parte, mas é parte. E daí? O que eu faço? Na Justiça do Trabalho, por ser uma justiça célere, nada. Quando você tiver qualquer tipo dessa decisão interlocutória, pode ser uma negativa de prova testemunhal. Você estava chamando uma testemunha, o juiz fala, não vou ouvir. Você fala, por quê? Amizade íntima. Você vira e fala, protesto, excelência. Pronto, você já recorreu dessa decisão. Você protestou e aí no seu recurso você vai o quê? Aí sim recorrer de maneira essencial, de maneira final dessa decisão. Você não vai nesse momento utilizar um agravo, alguma coisa, não. Das decisões interlocutórias, via de regra, não existe recurso imediato. Não é que não existe recurso. Não existe recurso para ser feito naquele mesmo momento. Você tem que aguardar aí para poder recorrer. Existem algumas exceções, é óbvio. Pode jogar aqui para eles. Trouxe aqui, ó, não cabe recurso imediato, mas será resolvido no recurso final. Tem recurso imediato? Tenho. Quando apreciar o merecimento de uma decisão interlocutória, o recurso imediato você não vai utilizar, você vai ter as exceções. Quando você tiver aí, ó, troca de TRT, incompetência relativa, você tem o quê? Uma decisão que você vai poder recorrer. Além disso, tem uma decisão muito famosa, que é a decisão de uma tutela antecipada para a reintegração. Julgou o processo todo? Não. De uma decisão interlocutória dentro da tutela antecipada para reintegrar o empregado. Pode recorrer? Pode. Mandado de segurança. Então, a regra é, que nem a gente colocou aqui, não cabe recurso. Existem, obviamente, as exceções, e eu trouxe as exceções aqui para você ver. E o que você faz? Você tem que bater na hora. Lembrando, mesmo quando você não pode recorrer de maneira imediata, você tem que protestar. Se você não se manifesta, manifestação diferente de recurso, se você não se manifesta no primeiro momento oportuno, precluiu o seu direito, ou seja, perdeu a chance de falar. Certinho? Próximo, competência material. Nós temos a competência material descrita na Constituição Federal e ela já fala, Justiça do Trabalho não vai julgar nem condenar questões relacionadas a crimes, nem contra a organização do trabalho, nem crimes de documento, nem falso testemunho, nada. Qualquer um desses crimes, o juiz do trabalho vai olhar e falar, tá bom, vou mandar para a Justiça Criminal. Sai daqui, não quero, não te quero. Eu até brinco que aqui em São Paulo, a Justiça Criminal e a do Trabalho é uma do lado da outra, é tudo na Barra Funda. Então eu falo que é pertinho, já sai de uma, vai para o outro. Não tem nem que andar muito. Mas Justiça do Trabalho, a competência é artigo 114. Dá uma olhada lá. Mas a principal exceção, crimes. Uma outra exceção que nós já discutimos é com relação à cobrança de honorários para empregados autônomos. Advogado, por exemplo, você não vai entrar na Justiça do Trabalho para cobrar esses honorários. Certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Falei aqui, ó, é rapidinho. Competência para recolhimento de contribuições fiscais e previdenciárias. Vou dar a regra para vocês, pessoal, e a regra é a coisa mais simples. Não é
da Justiça do Trabalho competência para recolhimento fiscal e previdenciário. Não é. É a Justiça do Trabalho, não vai verificar questões fiscais e previdenciárias. Salvo quando a própria Justiça do Trabalho condenar. Eu falo que a competência da Justiça do Trabalho é um buraco negro. Ela suga tudo que está próximo dela, desde que não tenha uma coisa mais forte. A criminal é outro buraco negro, eleitoral é outro, são muito especializadas, né? Militar é outro. Quando a gente fala aqui da Justiça do Trabalho, vai sugando. Quando a Justiça do Trabalho é chamada a verificar apenas o recolhimento do depósito de INSS ou de FGTS, ela é incompetente. Ela não vai julgar. É incompetência material que é absoluta, ou seja, ela não pode analisar. Mas, se eu entro com uma ação pedindo horas extras, FGTS está no meio, recolhimento. Imposto de renda está no meio. INSS está no meio. Ou seja, a partir do momento que eu sou condenado em horas extras, eu vou ter que pagar FGTS, talvez pague INSS, talvez pague imposto de renda. Quem que vai poder me ajudar com isso? Aí sim é a Justiça do Trabalho, porque ela condenou. Justiça do Trabalho, quando é chamada apenas sobre os depósitos, fica quieta. Quando ela condena nos depósitos, ela pode aí ser competente para pedir execução. Coloquei aqui o material para vocês, então tem aí o conceito, coloquei aqui o artigo e a alteração da reforma da CLT para vocês. Complementação da aposentadoria. Apenas se existe algum regimento interno ou convenção ou acordo coletivo. O que é isso? Uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, ela não vai se aposentar com 10 mil reais por mês. Se ela for empregado, tá? Outras questões podem, mas como empregado não. O INSS tem um teto. O teto da Previdência Social hoje está em 5 mil e pouquinho, tá? Não vai passar disso. O que muitas empresas fazem como uma maneira de, às vezes, segurar o empregado? Se você trabalhar X anos aqui para mim e você se aposentar aqui, eu complemento a sua aposentadoria. Se ele ganhar 10 e a aposentadoria dele, vamos falar, é 4, a empresa vai lá e dá 6. Por quê? Regimento interno. Regimento interno, súmula 51 do TST, gruda o contrato. Se você entrou na empresa quando tinha esse regimento interno e você continuou na empresa, você tem esta aposentadoria. Ninguém vai tirar. Certinho? Então, pode ter essa complementação da aposentadoria apenas por norma de convenção, acordo coletivo ou regimento interno. Tá? Coloquei aí para vocês, súmula 51 e a súmula 288 para vocês. Perfeito? Vamos falar agora do sobreaviso e da prontidão, tá? É difícil, né? Como vocês vão fazer a segunda fase, pessoal? Clips e pronto. Para decorar é muito chato, porque todo mundo confunde. Prontidão com sobreaviso é uma, né? Eu peguei uma coisa, mas é muito idiota, mas vai que, né? O sobreaviso, ele também é chamado de stand-by, tá? Você fica esperando. Stand-by é quando você liga, sabe a sua TV? Se ela está ligada na tomada, ela está de stand-by. Você aperta o botão, ela liga. Ela está gastando energia, né? Tanto que muita gente fala, não, tem que desligar para não ficar gastando. Esse é o stand-by. Aí eu ponho na minha cabeça, sobreaviso é com S, né? Stand-by, eu lembro da minha TV, fica na minha sala. Sobreaviso é você estando na sua casa esperando o seu chefe te chamar. Você não está na empresa, você está em casa, está à distância. Professor, mas eu recebo para isso? Recebe. Quando você está de sobreaviso, você tem que sair de onde você está assim, ó. Se você está cuidando do seu filho, você não vai poder cuidar dele, porque se te ligarem, você tem que ir para a empresa. Você não pode beber, você não pode ir para um churrasco, você não pode viajar, né? Você tem que deixar o seu telefone ligado enquanto você está dormindo, porque eles podem te ligar. Você não está relaxando 100%. Você está esperando alguém te chamar. Você pode ficar até 24 horas de sobreaviso, tá?
E aí é óbvio, teve um pessoal do RH que me perguntou, tá, mas é 24 horas por dia? Aquela hora eu estava na frente do Skype que me perguntaram isso, eu juro que eu queria matar. Não, é 24 horas por... Pô, é óbvio. É 24 horas. A pessoa fica 24 horas sobre aviso. Depois não pode ficar mais. Senão não teria limite, né? 24 horas é o dia. Se a pessoa ficou mais do que isso... Ah, não. Aí ela falou, mas é que aí mudou o dia, então muda. Eu falei, cara de pau. Eu falei, mesmo com 8 horas de trabalho por dia. A pessoa começa a trabalhar às 16h02, aí trabalha até às 23h59, não deu 8 horas, aí vira o dia, trabalha mais 8, não é? É 8 horas, ou 24 horas. Depois disso ele tem que descansar. Tem que ter as 11 horas de descanso dele, tá? 24 horas. Quanto que ele vai receber? Aí, outra técnicazinha que eu utilizo é, quanto que é o trabalho? Meu trabalho é 8 horas. 8 horas eu recebo cheio. 24 é o quê? É 3 vezes isso. Eu fiquei 3 vezes, mas eu fiquei 3 vezes sem receber, sem fazer nada. Eu recebo 1/3. Mas tá na lei. Artigo 224, parágrafo 2º, joga aqui, sobre aviso, você pode ficar aí até 24 horas e receber 1/3 do seu salário. Professor, fiquei 23 horas de sobreaviso, me ligaram. Ok, quando você começou a trabalhar, você recebe normal. Salário normal, integral. Se for noturno, é noturno, tudo mais. Sobreaviso não tem isso de noturno, é sobreaviso. Você vai receber 1/3 do seu salário. Se você for chamado à meia-noite para trabalhar, você vai receber o seu salário mais o respectivo valor aí do adicional noturno, jornada reduzida, etc e tal. Perfeito? O outro é o prontidão. Prontidão, diferente do sobreaviso que você fica na sua sala, prontidão você fica na empresa. Prontidão você está lá esperando alguém te chamar, mas você não está trabalhando. Isso é muito utilizado, era muito utilizado em ferrovias, né? Mas isso é muito utilizado também para médicos. Tem muitas vezes que o médico ele tem que ficar dentro do hospital, mas ele não trabalha. Ele fica numa salinha dormindo, ele não está trabalhando. Está lá de prontidão, esperando alguém chegar e se necessitar ser atendido. Prontidão. Sobreaviso, o médico também fica. É o médico, por exemplo, que cuida da gestante, agora esqueci o nome do moço, e ele vai lá, está esperando a mulher ter o filho, ele não pode viajar. Ah, vou viajar para a Europa hoje. Não pode. Está naquele período em que ele pode ser chamado para fazer o parto. Então ele está lá sobreaviso, que ele está na casa dele. Perfeito? Sobreaviso, começa com S, fica na sua sala, você não trabalha, mas recebe. Prontidão, você está dentro da empresa. Como você está dentro da empresa, sua liberdade é muito menor. Você pode ficar só 12 horas, tá? Não é 24, é metade do que você ficava, mas você recebe mais. Se você ficar de prontidão, como você não está na sua casa fazendo nada, mas como você também não está trabalhando, vamos lá. O cheio é você estar trabalhando. 1/3 é você estar em casa, 2/3 de prontidão. Pode jogar aqui para eles. Então, são duas questões aí, são dois tipos, não de jornada, mas 2 efeitos que podem ser colocados dentro do seu trabalho. Então, tomar cuidado para não confundir eles, mas lembrando, você tem aí o seu vade-mecum, então não tenta decorar. Põe um clips, grifa só a palavra prontidão e a palavra sobreaviso dos artigos para chamar a sua atenção. Perfeito? Próxima dica, vamos lá. Meios telemáticos de comando. Já tínhamos aí no artigo 6º essa possibilidade, tá? O que é? Eu ter uma subordinação sobre você, mas não pessoalmente. E-mail, telefone, celular, o que for, tá? Pode. Tanto que existe agora o teletrabalho. Então esses meios telemáticos, eles ficaram meio perdidos aí. Muita gente ficava com medo. Mas não, eu posso ter uma subordinação mesmo que não seja direta, e sim por meio de um e-mail ou de um celular. Importante, você ter celular da empresa não fala que você está nem de prontidão, nem de sobreaviso, nem de hora extra. Eu tenho o celular da empresa, o celular fica comigo. Estou ganhando hora extra? Não. Se alguém me ligar, eu posso ir lá lançar. Mas você ter o celular não te obriga. Tanto que se eu bebi, eu não vou atender o celular da empresa. Eu não estou de sobreaviso e muito menos de prontidão. Então, você estar com o celular da empresa não é
diretamente prova de hora extra. Pode jogar aqui para eles, né? Não é prova do sobreaviso, tem a súmula 428 que trata dessa questão. Perfeito? Vamos agora tratar de uma questão aí que vamos mudar. A gente tratou muito questões materiais, agora eu vou pegar uma processual. Depósito recursal. Até mesmo antes de jogar aqui para vocês, vou tratar. O que é o depósito recursal? O depósito recursal é um valor que o réu do processo vai pagar. 90% das vezes a empresa. Por que ela paga isso? É para garantir a execução. Ou seja, eu tenho um processo, a empresa foi condenada, né, se for uma reclamação trabalhista, e ela perdeu lá 100 mil reais. Ela quer recorrer. Ela pode querer recorrer pura e simplesmente porque ela entende que a tese dela está correta. Ela pode recorrer só porque ela não quer pagar agora e quer enrolar. O que o judiciário fez? Pô, a gente está tratando de uma verba salarial, uma verba alimentar. Então não pode ficar recorrendo assim à torta direita. Quer recorrer? Tá bom. Vai pagar. Vai deixar dinheiro depositado em juízo, que agora não é mais em juízo, é na conta, né? Vai deixar que você não tenha acesso a esse dinheiro para garantir a execução. E é importante isso, pessoal. Depósito recursal é para garantir a execução. Ele vai ter dois limites, dois tetos. Ou o valor da execução, e eu somo todos os depósitos para chegar nesse valor, ou o valor do recurso. Cada recurso tem um valor, tá? Não precisa saber do valor, porque o valor está na instrução normativa do TST, que muda todo mês de agosto. Então você não precisa saber. Perfeito? Eu tenho aí que pagar isso? Tenho. Óbvio, eu tenho exceção. Se eu tiver uma condenação apenas do quê? De uma obrigação minha de conhecimento, sem ter a obrigação de pagar ou fazer, ou seja, não tenho nenhuma, não fui condenado em pecúnia, eu não vou garantir nada de execução. Mas é meio óbvio, né? Eu vou garantir a execução, mas a execução é R$0, não vou garantir nada. Outro ponto, você tem um prazo para recorrer. Prazo de recurso, normalmente, 8 dias. Quando que eu vou pagar o depósito? Não só o pagamento, mas a comprovação tem que ser nos 8 dias. Eu posso interpor meu recurso no primeiro e fazer o pagamento no quarto e no 8º juntar ali o comprovante que eu paguei. Eu tenho que comprovar, pessoal, e ó, essa palavra é pegadinha. Nossa, se eu fosse do examinador da OAB com esse coração peludo, eu ia fazer isso. Qual o prazo para pagamento do recurso? Não, o prazo de 8 dias é de comprovação de pagamento. O recurso foi pago no 8º dia útil, sendo que o comprovante foi juntado alguns dias depois. É deserto ou não? É deserto, porque a comprovação tem que ser no prazo recursal. Ó, sorte que eu não sou examinador, então, né, mas se algum ouvir, mas vocês já iam matar essa, que eu já ia dar a resposta, né? Não ia adiantar muito. Perfeito? Joga aqui para eles. Súmula 121, importante para vocês. Súmula 245. Artigo 899, parágrafo 11, é uma questão muito legal aí, que ela trouxe o quê? A possibilidade de uma fiança bancária, tá? Ou até mesmo de um seguro judicial, em vez de eu pagar. Quando a empresa tem muito processo, de 9 em 9 mil, é pesado, porque tá quase 10 mil, na verdade. Se eu posso usar um seguro fiança, banco cobra para a empresa, às vezes, R$300, R$400 no seguro fiança. Ela paga os R$400 e fica com 9 mil rendendo. Tem um processo que dura 5, 6 anos, o rendimento já pagou aquilo ali. Então, existe essa possibilidade, reforma trabalhista, tá? Outro ponto importante, eu falei aí do prazo, né? Prazo do recurso. É óbvio que tem uma exceção. Agravo de instrumento, que a gente vai ver direitinho, ele tem um prazo, mas o prazo de interposição do recurso e de comprovação do pagamento é o mesmo. Então, cuidado. Todos os recursos, salvo agravo de instrumento, eu vou poder interpor o recurso e comprovar o pagamento do depósito recursal e custas em 8 dias úteis ou no prazo daquele recurso. Para o agravo de instrumento, eu tenho que fazer junto. Então, a peça e o recurso ao mesmo tempo. Continuando, teve aí uma novidade da CLT que ela
trouxe algumas pessoas que vão pagar metade do depósito recursal, entidades para jogar aqui para eles, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, pagam pela metade o depósito recursal. E aí eu tenho outras também que não vão pagar, 89910, beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas em recuperação judicial. Lembrando que os privilégios da isenção, quando eu falo aí entidades filantrópicas, etc., não vão abranger sociedades de economia mista. Então, súmula 170 é importante para você. Então, quando eu falo aí qualquer uma dessas empresas aí, se ela é uma sociedade de economia mista, ela não vai estar isenta. Perfeito? Existem outras isenções? Existem. Eu trouxe as principais da CLT, se lembra? Teses. Joga aqui para eles. Tem o J39 que vai demonstrar que constitui ônus do recorrente mostrar aí o pagamento. E é importante, quando você tem um agravo de instrumentos, isso aqui, ó, quando o agravo interno for declarado inadmissível ou improcedente por votação unânime, eu vou ter que pagar uma multa. E essa multa vai ser utilizada aí como depósito. Além disso, se eu tiver outra multa, tem que tomar cuidado porque não é só multa. Multa pelo agravo interno, sim, eu tenho que pagar. Multa por litigância de má-fé? Não. Fui condenado em litigância de má-fé. Não devo pagar essa multa. Eu vou pagar o valor da condenação em si, né? Todos os depósitos recursais, valor do depósito ou o valor final. Mas eu não preciso comprovar o pagamento da multa por litigância de má-fé. Tá onde? O J409, pode jogar aqui para eles. Perfeito? Então, não é pressuposto para interposição. Não preciso comprovar o seu pagamento. Vamos lá. Falar novamente de um assunto aí muito importante, que é salário e desconto. A gente tem que lembrar da norma máxima. Se o desconto veio para ajudar o empregado, ele vai ser lícito. Eu desconto aí um valor do plano de saúde, isso eu já vi muito. Aí o empregado entra com a ação falando que não queria que descontasse o plano de saúde. Aí o juiz olha e fala, me mostra o uso do plano de saúde. Aí vê que o cara usava toda semana o pronto-socorro. Fala, tá, você não queria que descontasse o plano de saúde, mas você usou toda vez? É diferente de uma pessoa que, sem querer, assinou que queria o plano de saúde e ela nunca usou. Ela talvez nem soubesse que teria, tá? Então, o desconto, óbvio, ele tem que ter autorização do empregado, pode estar em contrato, ou pode estar estipulado em lei, ou estipulado em acordo ou convenção coletiva. Se está estipulado nessas questões, pode ocorrer. Se não, ele vai ser um desconto ilegal, salvo se ele for benéfico ao empregado. O importante aí, eu gosto de bater nessa tecla, é quando o empregado causa dano à empresa. Então, o empregado foi lá, destruiu um computador. Eu destruindo esse computador, eu causei um dano à empresa. Se eu peguei o computador e pá, taquei, eu fiz com dolo, desconta de qualquer jeito. Se sem querer eu estava andando, o fio encostou no meu pé, eu puxei e caiu, foi por culpa. A culpa tem que ter autorização. Então, se é por dolo, eu desconto. Se é por culpa, tem que ter autorização. Pode jogar aqui para eles. Eu trouxe aqui algumas súmulas e OJs importantes sobre esses descontos salariais. Então, a súmula 32 que fala que tem que ter autorização prévia, 462 fala das possibilidades que não pode ter desconto. Então, importante você sempre lembrar deles, tá? E agora, último. Aqui até trouxe novamente do frentista, porque é um ponto que já foi cobrado na prova. Rapidinho comigo. E importante ressaltar, pontos cobrados na prova, eles são repetitivos. Pode não ser a mesma tese. Desculpa, pode não ser o mesmo exemplo, mas é a mesma tese. Salário, é sempre cobrado. Então, essas questões de desconto de salário, até do frentista, é importante você estar antenado. Perfeito? Até lembrei agora aqui uma coisa importante. Caixa. Posso descontar a diferença do caixa do empregado? Posso, desde que eu pague quebra de caixa para ele. Eu já estou pagando a quebra de caixa, o caixa é responsabilidade do empregado. Por quê? Eu paguei um valor para o meu empregado, que é a quebra de caixa, um valor adicional para ele se tornar responsável por aquele caixa. Ele tem que contar os centavos, certinho? Vamos continuar aqui. Última tese aqui desse bloquinho, vamos falar do recurso de revista. Bem rápido, não pode ter exame de fatos e de provas,
ele vai ter que ser contrário ao OJ ou da SDI ou súmulas do TST, contra a lei estadual, contra convenção coletiva ou acordo coletivo. Pressupostos específicos, ele tem que ter transcendência e pré-questionamento. Transcendência para a prova, você não precisa analisar muito. É o que eu falo, na minha aula até de RR. A transcendência para a prova da OAB é a coisa mais banal. É só falar que tem transcendência social, econômica, política, jurídica, acabou. No dia a dia essa transcendência pega. Porque você tem que demonstrar mesmo a transcendência. Para a prova, não. Pré-questionamento. O TST ele não vai ser o primeiro a falar do assunto. A vara do trabalho já deve ter falado esgotado e o TRT também. Se o TRT não esgotou ainda, utilizar um ED para pré-questionar aquela matéria e esgotar o assunto. Tá? Pode ter no rito sumaríssimo? Pode. Só contra Constituição Federal, súmula do TSE pode jogar para eles e súmula vinculante do STF. Apenas nesses casos eu vou poder utilizar o recurso de revista no rito sumaríssimo. Tá? É importante essa primeira parte também para vocês, principalmente essa questão contrários ao OJ do TST, que o pessoal às vezes fica meio confuso quando vê o 896. Perfeito? Por hoje é só. Foi muita tese. Espero que tenham gostado. Novamente, bloquinhos para rever a matéria. Ficou com dúvida porque você não tinha entendido a matéria ou ficou com uma dúvida aqui quando a gente reviu? Manda mensagem, vamos sanar essa dúvida e arrebentar. Fechado? Beijão, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.